Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, ditada pelo Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, estaremos abordando, na noite de hoje, o seu 35º capítulo, que intitula como texto Caridade e Tolerância. Uma extraordinária obra composta de 90 capítulos para nossos estudos e reflexões. Portanto, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua infinita paz. O Espírito de Emmanuel nos explica que a tolerância está na base de todo o progresso efetivo. E notamos que isto não é tão pouco para se colocar em prática tamanha as dificuldades que nos deparamos. Isto é notório. É como as peças, por exemplo, de uma máquina, onde cada uma, tendo a sua função, deve suportar a outra dentro de uma complexa engrenagem. Todas têm que funcionar uniforme, em consonância uma com as outras. Senão, o aparelho não funcionará. Ou a máquina. Então, a tolerância é o reflexo do entendimento, onde nasce a esperança, a paciência e o perdão. Quando pedimos ou esperamos que os outros pensem como nós, é exigirmos que o mundo todo se adapte aos nossos caprichos. É exigir demais, não é? Quando é dever nosso que nos adaptemos com dignidade às necessidades das pessoas, na firme disposição de podê-las ajudar, procurando colocar a tolerância como um processo natural de ajuste à nossa personalidade, às necessidades do mundo. Assim, por meio da tolerância, que é a consequência da nossa caridade, damos liberdade para o outro caminhar e agir conforme a sua consciência. Ela nos dá a necessária força para perdoarmos e suportarmos. Tratarmos a ignorância alheia com carinho é como aplicar um medicamento adequado ao tratamento de uma chaga, de uma enfermidade. Porquanto nós, quando golpeamos a ferida, sem que atentemos à caridade, será o mesmo, meus amigos, que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. Sinônimo de indulgência, a tolerância é parte intrínseca da caridade. Como Allan Kardec propôs aos benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, a pergunta que Kardec fez foi essa: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Responderam os benfeitores amigos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tolerar é persistirmos no trabalho renovador, criando bem e harmonia junto daqueles que não nos entendem de imediato. Temos que dar tempo ao tempo. Não podemos forçar ninguém. Cada um vem a seu tempo. Então, tolerância é a aceitação das diferenças. Exatamente. É a aceitação das diferenças. Nós, os seres humanos, necessitamos de laços afetivos, de sermos aceitos, de sermos amados. Mas, para construirmos laços afetivos, é fundamental o exercício constante desta tolerância.
nos tolerarmos, para que possamos tolerar. Não amamos ou somos amados à primeira vista. O amor é uma construção delicada e diária. Para ser fundamentado em bases sólidas, precisamos conhecer quem somos, quais são nossos limites, aprendermos a tolerar hábitos, atitudes, comportamentos, sentimentos e escolhas que são as nossas. Olharmos para o outro com amor, ainda que nos custe, com aceitação, assim como gostaríamos que os outros nos aceitassem. Então, saber tolerar o outro é querer entender, aprender e aceitar a capacidade de raciocínio e de sentimento do outro. Meus amigos, meus irmãos, tolerar é aceitar que ninguém está com a verdade absoluta. É querer absorver novas experiências, novas ideias. É construir um novo saber. Nós estamos falando, a princípio, da tolerância, sobre tolerar, mas ela está inserida nesse contexto que é a caridade. Por isso que dizemos, tolerar é caridade, é praticar o bem. Portanto, no convívio social, para interagirmos com os demais, necessitamos de tolerância. Porque ficaria muito difícil a convivência junto à sociedade dos demais, das pessoas que nos cercam, sem que aceitássemos as suas diferenças. A gente se segura ali, ou disfarça, mas com disfarce ou não, precisamos tolerar a capacidade de cada um, o entendimento, o seu alcance. Então, o ser humano, ele não é bom por natureza, ele pode se tornar bom se tiver disposição para isso. Vive, ou vivemos em busca deste aperfeiçoamento, de se tornar melhor. Isto significa, meus amigos, que o ser humano não é perfeito. Então, para sermos aceitos como somos, é necessário que aceitemos o outro como ele é. É a regra. É a regra primária para que haja condições de convivência social. Que sejamos tolerantes com os que pensam, sentem ou agem diferente de nós. Aprender a observar a realidade pessoal e a realidade da sociedade nos leva a entender a importância de se respeitar o limite que existe nas individualidades. Nós não podemos perder tempo encontrando defeitos onde existem apenas características. A perfeição não é deste mundo. E quando nós encontramos a imperfeição em outrem, ela é material, importantíssimos também para que refletimos em relação ao que temos também de imperfeito. Então, são as características que nos tornam únicos, mas não perfeitos. Portanto, temos que ser tolerantes conosco e com o próximo. Daí por diante, flui melhor a vida. A fome, a pobreza, a marginalização e o terrorismo são resultados de situações de profunda intolerância e focos de novas atitudes de intolerância e violência. A tolerância, que está baseada nesta caridade, deve ser uma ação solidária na superação das desigualdades. Deve ser o reconhecimento das diversidades sociais, religiosas, sexuais e étnicas. Porque o único caminho
para acalmarmos nossas inquietações através da tolerância. Então a gente tem que parar e respirar naquele momento em que alguém nos contraria, em que alguém não concorde com o nosso ponto de vista. Respiramos. Então, aliás, respiremos profundamente nesse momento e conosco possamos buscar uma profunda reflexão. Poxa, esse irmão, ele precisa de entendimento. Não podemos estar, às vezes, nivelados ao dele, nem ele como a nós. Mas como é importante sermos caridosos através da tolerância. Ela nos transforma e permite que juntos construamos o mundo que desejamos. Emmanuel, ele nos orienta dizendo: não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado. Portanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Que bela forma como ele nos coloca. Então, quando Jesus veio ao mundo implantar a sua lição de amor e libertação, ele nada exigiu. Ele não veio intimar as criaturas humanas para uma mudança brusca. Apenas o que ele fez? Apresentou o roteiro seguro para alcançarmos a felicidade e a paz. A paz, como ele disse, a paz não do mundo, como a conheceis, mas aquela paz que só viria dele. Então, meus amigos, a lição de hoje diz sobre este maior modelo que foi oferecido à humanidade por Deus. Quando milhares de criaturas o esperavam coroado de louros, numa carruagem de glória, ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o Verbo Supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis. É o que diz aqui o texto de hoje. É a forma como o povo judaico aguardava esse Messias. Porém, Jesus, prosseguindo aí no texto de Emmanuel, caminha entre os homens a maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo, se veste conforme as usanças dos que o cercam, apostoliza em lares e barcos emprestados, ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis, atende a homens conhecidos por malfeitores, serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas, abraça crianças desamparadas, socorre doentes anônimos, acolhe a todos por amigos a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Jesus recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito e parte do mundo, banido e ele parte do mundo ali, banida entre os ladrões sob a violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma, o mestre condena ou amaldiçoa, mas sim suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores, filhos de Deus, que o tempo renovará. Também continua ali Emmanuel, no texto Caridade e Tolerância. Na doutrina espírita indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. Cristianismo redivivo, o qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela hoje enxameiam de mistura com os corações generosos,
que amam e auxiliam as antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios, por doentes da alma. Entretanto, então, se Jesus, que foi o embaixador divino para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas? Nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros. É para se pensar, meus irmãos. Continuemos então. Diz Emmanuel, é por isso que, em nossas atividades, precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Sermos benevolentes é sermos caridosos, e a caridade pressupõe todos os bons atos ligados à excelência desta virtude que nos aproxima de Deus, tornando-nos pessoas melhores do que ontem. É ser empático para com o outro, independentemente da situação em que ele se encontre, ou que tenha feito, É ser tolerante e compreensível com a caminhada de cada ser que se encontra nessa jornada. A caridade é a tradução do amor ao próximo de forma desinteressada, sem desejo de reconhecimento ou mesmo retorno de qualquer natureza. Sem este retorno, onde nós estamos sempre à espera. Então vamos fazer como Emmanuel nos recomenda. Emmanuel ainda, com forma feliz, ainda continua a nos dizer: é enxergar que todos estamos transitando nesse mundo num constante aprendizado, uns mais adiantados e outros dando os primeiros passos. Não devemos julgar o ato do outro, pois, se hoje temos consciência do erro ou falha, é porque certamente já estivemos naquele lugar. Olha que preciosa lição e ensinamento. Então sejamos caridosos e tolerantes com todos, inclusive conosco. Busquemos o autoconhecimento, a percepção do que somos. A tolerância é irmã da paciência. Enquanto a tolerância suporta os reveses da vida, a paciência tem a grandeza de saber esperar. Eu sempre enfatizo isso. Embora elas sejam muito semelhantes, mas são, como dissemos, irmãs. Uma tolera, a outra espera. Quando aprendermos, então, meus amigos, a dominar nossos impulsos mais ferozes, sustentando com mais equilíbrio e discernimento nossas emoções, estaremos crescendo nesta caridade que tanto falamos, mas que tão pouco praticamos em relação a nós mesmos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec, ali através do espírito de Lacordaire, ele afirmou em belíssima instrução assim: quando um motivo de inquietação ou contrariedade vos atingir, esforçai-vos por superá-lo. E quando dominar os ímpetos da cólera, do desespero e da impaciência, dizei-vos com justa satisfação: eu fui mais forte. Com todas as letras.
Porque como, meus amigos, como é bom, né? Como é encorajador quando conseguimos triunfar sobre nossas fraquezas, aflições e dificuldades. Não é uma tarefa fácil, mas não impossível. Isto como provas necessárias ao nosso adiantamento espiritual, sem dúvida. Então passamos a dizer, obrigado, meu Deus, hoje eu consegui conter meus impulsos mais violentos, sem exasperar-me como fulano ou cicrano, sendo mais tolerante, paciente, caridoso com essa ou aquela situação. É assim que vamos crescendo, vamos caminhando para a superação das nossas deficiências morais. Não foi por menos que Jesus de Nazaré assim afirmou em João, lá no capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então vejamos, né? Quando essa expressão ela foi feita através da boca de Jesus, até mesmo parecia ser um presságio agourento, pessimista por parte dele, como prenunciando algo de ruim, pela forma estranha como ele falou. Mas não era nada disso. Pois o mestre, ele conhecia muito bem as fragilidades da natureza humana, como as conhece até hoje. Pois nós, meus amigos, não mudamos muita coisa em relação a outras vezes. Somos os mesmos, apenas de roupagem nova. Nesta veste carnal. Contudo, Jesus, ele sabia para onde se dirigiam e divagavam as nossas ansiedades e preocupações. Tal é a importância da frase atribuída a Allan Kardec, não é dele, de que nós precisamos estar sempre lembrando. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A propósito, há um conto singular, ou uma história, como queiramos, ditada pelo espírito Valérian, pela psicografia de Valdo Vieira, do livro Bem-aventurados os Simples. É um livrinho bem de páginas, poucas páginas, que nos chama muita atenção, muito lindo. Onde ali ele descreve bem esta situação humana, onde ali havia uma mulher que se encontrava aflitíssima, em prantos, tremendo e maldizendo-se. Então ela afirmava-se infeliz, parecendo haver arrematado todos os sofrimentos da terra. E nesse estado, ela foi para o centro e apresentou-se ao dirigente da reunião espírita, que ali exaltava a beleza da paciência, da tolerância, da caridade e da resignação. Então, solicitada a esclarecer o motivo da dor que a supliciava, ela declarou que ali viera pedir o concurso dos bons espíritos, por achar-se muito aflita e nervosa, em razão da perda de um de seus lindos anéis de grande valor. Então, neste momento, o diretor da instituição passou a reconfortá-la. E vejam que, à medida que lhe reanimava as esperanças, a senhora que antes se encontrava em desespero, acerenou-se, se acalmou, constrangida, e de o rosto rubro, vermelho, percebendo que o assistente a lhe falar com bondade e carinho era um homem sem braços. Sem braços. Então, diante da história ilustrada, percebemos o quanto ainda estamos distantes, não é? De acolher com tolerância as cargas do vizinho mal-humorado, às vezes do chefe que grita, da esposa ou do esposo que desfere golpes de críticas e incompreensão, do filho rebelde e inconsequente. Tudo isso. Inclusive, encerramos aqui o nosso encontro da noite com uma
Singular história também, ditada pelo espírito de Ney Lúcio, pela psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, está no livro Alvorada Cristã, que descreve bem também a situação sobre este fato de nós sermos agressivos sem cultivarmos a tolerância, a caridade, a paciência. O tal, né, de não levar desaforos, de não engolir sapos. A história começa quando, um certo dia, um homem ele foi despedido do seu trabalho. E revoltado, ele criou um longo e poderoso pensamento de ódio, enviando uma carta rude e malcriada ao seu ex-chefe. Ele havia sido despedido. Ele havia sido despedido. Então, ao receber e ler a carta, este ex-chefe dele, que era o diretor da empresa, acolheu então aquela ofensa no próprio coração, tornando-se muito furioso. E encontrando quase que de imediato o subchefe da oficina, e a pretexto de ter enxergado uma pequena peça ali quebrada, outras vezes com defeito, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Isso já iniciada com aquele homem. Vamos ver o prosseguimento da história. Então ele desferiu aquela bomba mental sobre o seu subalterno. Agora era a vez do subchefe tornar-se neurastênico, abalado dos nervos. E, abrigando aquela projeção maléfica no seu íntimo, ele permaneceu por várias horas em silêncio. Quando, no momento do almoço, ao invés de alimentar-se, ele descarregou sobre a esposa o perigoso dardo envenenado. Tão somente por ter encontrado a sua camisa amarrotada, proferindo contra ela dezenas de palavrões. A esposa, por sua vez, vamos observando o efeito dominó. A esposa, por sua vez, passou então a albergar no peito aquela odienta vibração em forma de cólera inexplicável. E sentindo-se transtornada pelo insulto do esposo, aproximando-se agora em seguida da empregada que ali realizava os serviços domésticos, desabafou rudes e indesejáveis palavras. Agora, a empregada era quem ali detinha aquele perigoso e destrutivo tóxico mental. E não podendo, então, despejar aquela sua raiva, né, sobre os pratos, copos, as xícaras e talheres que estavam ao seu alcance, isso mesmo em razão do enorme débito que ela poderia contrair, ganhava pouco, né? Ela não iria fazer isso, o que ela fez? Acercou-se, então, de um velho cão que dormia pacientemente ali à porta. Então, revoltada, passou a chutar o pobre animalzinho. Nisto, o velho cão saiu ganindo em disparada à rua. E tocado, né, pelaquela mortífera energia, acabou mordendo a vizinha que por ali também passava. Enfurecida e ferida na perna pela mordida do cão, em gritos e prantos, ela foi conduzida a uma farmácia mais próxima. Chegando lá, veja o caminho que tomam as nossas impaciências e intolerâncias. Chegando lá, o farmacêutico tentou até acalmá-la, mas muito descontrolada passou a xingar o rapaz. E o farmacêutico, de prestativo e calmo que era, converteu-se numa verdadeira fera, revidando os golpes recebidos com ásperas observações. Pois bem, chegando mais tarde em sua casa, a devotada e velha mãezinha o esperava pacientemente para o jantar, mas, ainda ali muito descontrolado, acabou descarregando sobre ela toda aquela carga negativa que ele tinha recebido daquela mulher na farmácia. Ele dizia assim: estou farto. A senhora que é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Eu não suporto mais esta vida infeliz. Saia da minha frente. Ele gritava, blasfemava, né, como um louco, pronunciando palavras. Então, porém, a bondosa mãezinha, longe de se agastar,
tomando-lhe pelas mãos, disse-lhe com ternura: venha cá, meu filho. Tenha calma. Se acalme. Você anda cansado e doente. Sei da extensão de vossos sacrifícios por mim e reconheço que tenha razão em lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremos-nos de Jesus, tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Bastante comovida, né? A veneranda mãezinha o abraçou, afagando-lhe os cabelos. E o filho, demorando a contemplar-lhe aqueles olhos serenos, acabou então reconhecendo depois que naquele gesto e carinho materno haviam tanto perdão, tanto entendimento, que passou então a chorar, pedindo-lhe desculpas pelo que tinha feito. Então juntos passaram a orar e jantaram felizes em sinal de reconhecimento a Deus, quando finalmente aquela projeção destrutiva do ódio, da intolerância, da impaciência, ali morrera dentro daquele humilde lar, diante da força infalível e sublime do amor. Que linda história. Compreensão, perdão, paciência e tolerância. Essas são as armas infalíveis, meus amigos, da qual precisamos utilizar para desarmarmos e vencermos a agressividade que está embutida à intolerância. Em qualquer circunstância de adversidade, como fizer esta bondosa mãezinha, interrompendo ali o curso do ódio, ou aquela transferência de vibrações infelizes. Emmanuel, ele tem uma belíssima frase que diz assim: a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. A única voz que a violência respeita é a voz da paz e da brandura. Porque a violência não escuta a violência. O ódio não escuta o ódio. E a intolerância não escuta a intolerância. Que Deus os guarde e nos mantenha em sua infinita paz, rogando ao Mestre Jesus que nos nossos dias de amanhã possamos exercitar esta caridade sublime da tolerância, que nos faz nos aproximar mais e mais das alturas que Ele nos prometeu, desses mundos felizes. E vivermos uma vida um pouco mais plena, relativamente mais feliz. Que Deus os guarde e até uma próxima. Fique com Deus.